Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos ver algumas características do clima e vegetação dos continentes Europa, Ásia e Oceania. Existem vários fatores que influenciam no clima da Europa. Um dos fatores é porque a Europa ela está totalmente localizada no hemisfério norte. Ela tem uma boa parte do território dela que está próximo aqui à região polar. Então, isso marcará algumas das características do seu clima, que em sua maioria será um clima de temperado para frio. Um dos fatores que influenciam no clima é o relevo. Estão vendo esse mapinha aqui, ó? Esse mapinha ele mostra que existem algumas formações montanhosas aqui ao sul da Europa. Essas formações montanhosas elas impedem que as massas de ar frio que descem do norte cheguem até o Mediterrâneo. Porém, na parte centro e norte do continente europeu, a gente tem a formação de planícies. Estão vendo toda essa área retinha aqui, quase no nível do mar? O que acontece com essa área retinha? Ela vai permitir com que as massas de ar frio que se formam no polo, lá durante o inverno, elas desçam até o sul da Europa. Então essas massas de ar vão deslizar lá de cima até aqui embaixo, fazendo esse movimento. E isso vai trazer muito frio, principalmente para essa área continental aqui da Europa, que só vai encontrar alguma barreira no extremo sul do continente. Outro fator que influencia no clima da Europa é esse movimento aqui, ó, das massas de água do Oceano Atlântico. Estão vendo? Aqui tem uma corrente chamada corrente do Golfo, em que ela leva calor e umidade para toda essa região aqui litorânea do continente europeu. Então, se essa corrente está vindo aqui do sul em direção ao norte, quer dizer que ela leva calor, porque aqui ela está vindo de uma área próxima ao Equador, indo em direção a áreas próximas ao polo. O resultado é que o litoral da Europa acaba se beneficiando, acaba recebendo esse calor. A Inglaterra, por exemplo, que é uma área que recebe essa corrente. Aqui na Inglaterra, a cidade de Londres vai ser uma cidade bastante chuvosa, vai ter ocorrência de chuva durante vários períodos do ano. De cada 2 dias do ano que a gente tem em Londres, um passa com chuva. E aí a corrente ela segue, tá vendo? Ela não para, ela vai lá até o norte, lá ela resfria e desce aqui próximo da Groenlândia e do Canadá e vai retornar para o Golfo. Então ela faz como se fosse um motorzinho que leva uma corrente mais fria para a América do Norte e leva calor para o litoral da Europa. Outro fator que também influencia no clima da Europa é o fator dela ser muito recortada. Estão vendo que ó, o litoral dela é todo recortadinho, todo cheio de entradas do mar. E isso promove no continente europeu o chamado efeito da maritimidade. Outro elemento que influencia no clima da Europa são os ventos vindos da África. Vocês sabem que nessa parte aqui sul da Europa existe o chamado clima mediterrâneo. O que é o clima mediterrâneo? É aquele clima que ele tem uma estação seca prolongada, mais ou menos 6 meses de seca, parecido com o clima que a gente tem na região de Cerrado aqui no Brasil. Por que ocorre essa seca? Estão vendo esses ventos aqui, ó? Eles estão soprando do sul em direção ao norte. Isso acontece no verão europeu. No verão europeu, esses ventos eles atuam vindo aqui da África para o sul da Europa. E vocês estão vendo aqui que na África, essa área de onde vêm esses ventos, é uma área desértica. Se é uma área desértica, é lógico que esses ventos são secos. Portanto, durante 6 meses do ano, onde pega principalmente o verão europeu, a gente vai ter uma estação da seca aqui no sul da Europa, formando o que a gente chama de clima mediterrâneo. Esses são os fatores que influenciam no clima da Europa. O clima e a vegetação eles são tratados de maneira conjunta, porque a influência do clima ela é muito grande sobre a vegetação. Olha esses dois mapas aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um mapa da Europa, um mapa de clima da Europa. Aqui já é um mapa de vegetação da Europa. Então, notem que nas áreas de maior latitude,
as áreas aqui próximo ao polo, ele vai gerar um certo tipo de vegetação. Por exemplo, o clima polar, ele vai estar associado à formação da tundra. O clima frio, ele estará associado à formação da taiga. O clima temperado, ele estará associado à formação das florestas temperadas. O clima mediterrâneo, que é aquele que tem a estação da seca, né? Ele estará associado à vegetação mediterrânea, essa aqui, ó. Então, mais ou menos o clima ele casa com o tipo de vegetação. Se é um clima frio, ele vai ter certas características na vegetação. Se é um clima mais moderado, como temperado, a vegetação já será um pouco mais exuberante, com a biodiversidade maior. Lembrando vocês que a biodiversidade ela precisa de energia e de água no estado líquido, né? No caso das áreas próximas ao Equador, ou seja, mais ao sul, a gente terá normalmente uma biodiversidade maior. É só olhar o caso da Amazônia, né, brasileira. A Amazônia brasileira ela está numa área que recebe muita energia, energia solar, né, energia do sol, e ela tem água em abundância. O resultado é a floresta com a maior biodiversidade do mundo. Então não adianta você ter apenas águas. Por exemplo, aqui nas áreas ao norte, eles têm água em abundância, só que é água no estado sólido, né? Então, só a água em abundância não vai resolver. Ela precisa de água e energia. Aí, à medida que você vai vindo para o sul, vocês vão vendo que a quantidade de água no estado líquido e energia, ela vai aumentando. Mas o que são cada uma dessas classificações? Vamos ver as feições de cada um desses tipos de vegetação. Por exemplo, a formação da tundra. A formação da tundra ela tem por característica produzir pequenos arbustos, gramas e líquens. A maior parte do ano da tundra ela fica com esse aspecto aqui, ó. Ela fica toda congelada. Ela tem uma fauna e uma flora característica dela. Por exemplo, os animais tipo rena, caribu, eles vão estar adaptados para viver nesse ambiente. Esse animal aqui, por exemplo, ele sabe que debaixo desse gelo ele tem essa graminha aqui, ó, congelada. Então ele vai lá, cava e come essa grama congelada durante o inverno. É assim que ele consegue sobreviver. Existe também a formação da floresta boreal ou coníferas, que é essa floresta aqui, ó. Estão vendo essa rosinha aqui, ó, no mapa que está lá no livro didático de vocês? Ela tem por característica a formação de pinheiros. Estão vendo? Pinheiro é essa árvore aqui que ela é adaptada para receber uma grande quantidade de neve e conseguir sobreviver durante os rigores do inverno. Lógico que nesse ambiente aqui, uma árvore do estilo tropical, aquela árvore toda aberta, toda cheia de galhos, ela não vai sobreviver. Por quê? A neve vai cair sobre ela e vai quebrar os galhos e a árvore acabará morrendo. Então é uma vegetação adaptada. Olha, a neve cai aqui em cima, ela escorre e ela vai se depositar no chão, diminuindo o peso. Então a natureza ela trabalha com design inteligente nesse caso aqui, para fazer com que as espécies naturais sobrevivam. Existe também na Europa a floresta temperada e subtropical, que é essa região aqui, ó, a maior parte da Europa é a formação de floresta temperada. O que é a floresta temperada? É aquela que ela segue as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, na primavera ela vai florescer, no verão ela irá desenvolver os frutos, no outono vai perder as folhas e no inverno ficará totalmente sem folhas. Esse tipo de vegetação ele é chamado de caducifólia. Então são vegetações comuns das áreas temperadas, que obedecem às 4 estações do ano. Além da floresta temperada, a gente tem na Europa também a vegetação de deserto. Em algumas áreas aqui do interior da Europa, a gente tem áreas de clima árido ou semiárido. Quais são as características das vegetações desérticas? São vegetações com espinhos, pequenos arbustos e algumas gramas. Normalmente elas são assim porque são áreas muito secas, que recebem pouca chuva durante o ano inteiro. E aí a gente tem também a vegetação mediterrânea, que é essa aqui, ó, a característica de países como Portugal, Grécia, Itália, enfim, o sul da Itália, que recebem aqueles ventos que eu expliquei lá da África, que dão uma estação da seca. A vegetação mediterrânea ela é característica por desenvolver
pequenas árvores, né? Árvores raquíticas, pequenos arbustos e algumas gramíneas na parte mais baixa. E aí, na região central, nas regiões centrais da Europa, a gente tem o domínio das pradarias. Aqui nessa região que pega da Turquia, Romênia e vai até a Rússia, a gente tem a formação das pradarias ou estepes. Então, as pradarias são vegetações assim, ó, características por terem uma graminha, né? São áreas de planície. Por que ela se desenvolve apenas uma graminha? Porque ela não tem tanta abundância de água como as áreas mais próximas dos oceanos. E aí, por último, nas áreas de montanha, estão vendo aqui ó, nos Alpes, por exemplo, né, a gente vai ter a formação da vegetação de altitude, que também é uma vegetação pioneira, uma vegetação sofrida, formada por gramas, formada por arbustos, em que ela vai predominar nas áreas altas das montanhas, onde não está congelado com neve, a gente vai ter a formação dessas áreas de vegetação de altitude. Essa é a distribuição da vegetação no continente europeu. Lembrando vocês que ela está intimamente associada com o tipo de clima. Mas na Europa, vocês sabem bem que é um continente há muito tempo ocupado. Então, estão vendo essas linhas aqui ó, que aparecem no mapa? Essas linhas são áreas de cultivo, regiões cultivadas. Olha aqui, ó, está escrito lá no mapinha, na legenda do mapinha de vocês. Então, a maior parte da vegetação dessas áreas ela foi destruída. E destruída para quê? Justamente para fazer áreas agrícolas. A Europa tem uma boa produção agrícola, mas isso às custas da destruição da natureza. A maior parte das florestas europeias foram destruídas pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem. No livro didático de vocês também tem o assunto clima da Ásia. Olha só, a Ásia ela é um supercontinente, né? Ela é o maior continente do mundo, com cerca de 44 milhões de quilômetros quadrados. Então ela começa lá no Polo Norte e ela vem até a linha do Equador, passando da linha do Equador, indo até uma parte do hemisfério sul. Então é lógico, se ela tem toda essa distância aqui de latitude, ou seja, distância de lado em relação ao Equador, ela vai ter uma grande variação climática. Olha aqui ó, no extremo norte da Ásia, que está dentro do Círculo Polar Ártico, a gente vai ter o clima polar. Aí à medida que você vai para o sul, você vai ter a formação de clima frio, você vai ter a formação de clima frio de montanha, você vai ter a formação de clima mediterrâneo, você vai ter a formação de clima desértico aqui nessa área central, nessa outra área aqui, na Península Arábica, você vai ter a formação de climas tropicais e também vai ter a formação de climas equatoriais. Aqui nessa área, por exemplo, por que existe uma formação de clima desértico? Lembra da aula de relevo que eu expliquei para vocês que aqui existe uma super cadeia de montanhas chamada de Himalaia? O que o Himalaia faz? Ele não deixa a umidade do Oceano Índico penetrar dentro do continente asiático. O resultado é que aqui se forma um dos maiores desertos do mundo, chamado deserto de Gobi. Então, o relevo também é um elemento que influencia no clima do continente asiático. Outro elemento é o efeito da continentalidade. Essas áreas centrais aqui, elas estão longe das massas oceânicas. Isso faz com que sejam áreas mais secas, áreas que têm menos acesso à umidade. Além delas estarem longe, ainda tem a questão do relevo, que eu acabei de explicar, que serve como barreira. Elas não deixam a água, não deixam a umidade passar para o interior do continente asiático. Mas além da latitude, ou seja, a distância de lado do Equador, da continentalidade e do relevo, existem outros fatores que influenciam no clima da Ásia também. Por exemplo, lá existe um fenômeno chamado de monções. Então tem uma parte da Ásia que ela sofre os efeitos das monções, é chamada de Ásia das monções. Essa parte aqui é do sul, que vai da Índia até o sul da China, elas sofrem com o efeito das monções. O que seriam as monções? São ventos, né, que determinada parte do ano sopram de um lado, né, ou seja, do continente para o mar, e em determinada parte do ano sopram do mar para o continente. Então, as monções asiáticas, elas funcionam assim. Durante o inverno do hemisfério norte, ou seja, o inverno lá é o contrário do nosso, né? O inverno para eles lá é em dezembro.
a gente vai ter a formação de alta pressão aqui na área continental. Por quê? Porque o Sol ele está mais voltado a iluminar o hemisfério sul. Então ele manda mais energia para a área oceânica. O resultado aqui, o oceano, aqui ó, o Oceano Índico, ele aquece mais do que o continente e forma aqui uma área de baixa pressão. Se ele aquece mais, é lógico que o ar tende a subir, então ele alivia o peso da pressão atmosférica. Essa é uma área de baixa pressão porque o ar aqui ele está subindo. E aqui, como é mais frio, o ar tende a ficar mais denso. Então o ar desce nessa região aqui. O resultado aqui, o ar mais frio, mais pesado, com mais força, ele vai em direção à área que o ar está subindo. Então vai soprar do continente para o oceano. Como consequência, nessa estação, né, a estação de inverno, lá será uma estação seca, porque vocês sabem que no continente tem pouca umidade, então vai soprar ventos secos em direção ao Oceano Índico. Mas aí, no verão lá do hemisfério norte, que acontece em junho, as coisas se invertem, olha só. Quando o Sol está iluminando mais essa parte aqui ó, do planeta, a gente vai ter o continente mais aquecido do que o oceano. O resultado é que aqui o ar vai subir, lógico, o ar está aquecendo, ele vai para o alto da atmosfera, aliviando a pressão, então forma uma área de baixa pressão. E o oceano, por estar mais frio que o continente, forma uma área de alta pressão, ou seja, o ar é mais denso, mais pesado, tem mais força. Aí esse ar vai soprar, vai tentar o equilíbrio buscando essa área de baixa pressão. O resultado é que ele vai levar umidade e muita chuva para toda essa região da Ásia. Onde que vai parar isso? Ele vai parar até aqui ó, na Cordilheira do Himalaia. O Himalaia não deixa esse regime das monções passar para o outro lado. Então é assim que funcionam as monções asiáticas, né? Tem uma estação de muita seca e uma estação de muita chuva. E quando falo muita chuva, é muita mesmo. Olha aqui ó, a imagem do que acontece lá com a Ásia. Estão vendo aqui? Ó, são verdadeiras tempestades que são empurradas do Oceano Índico em direção ao continente asiático. Aí a Índia, o Vietnã, Bangladesh, todos esses países aí, eles vão sofrer com muita chuva. Estão vendo essas imagens em amarelo aqui ó, no mapa? Essas imagens representam a formação de nuvens, representação de umidade. Quando que isso acontece? Acontece no verão. No verão, quando o continente está mais aquecido que o oceano e o vento sopra do oceano em direção ao continente. O resultado é isso aqui, ó, enchentes para essa região. Lá eles já são acostumados, todo ano tem a estação das enchentes. O grande problema é que nessa região da Ásia, né, o sul e sudeste asiático, concentram as populações mais pobres do mundo. Né? Um dos maiores bolsões de pobreza do mundo, eles estão concentrados nessa área. E vocês sabem que as pessoas mais pobres tendem a ocupar os lugares piores para morar, como por exemplo a beira de rios, as áreas mais baixas da cidade, que são as áreas que inundam e esse povo acaba sofrendo. Então esse é um problema, né, do clima que gera perdas, né, gera prejuízo para as pessoas que moram no sul e sudeste asiático. A Ásia, a vegetação da Ásia, ela também está associada com o tipo de clima. Então lá no extremo norte, na área glacial, né, no clima polar, a gente vai ter a formação da tundra. Do mesmo jeito, a mesma formação que vem lá da Europa, ela continua aqui na Ásia. Aí a gente vai ter mais ao sul a floresta das coníferas e à medida que você vai indo para o sul, a vegetação ela vai ficando mais exuberante, né? Chegando no extremo sul aqui da Ásia, próxima à linha do Equador, a ter as florestas tropicais e equatoriais. O que é uma floresta equatorial? É aquela floresta que ela tem muita energia disponível e muita água disponível, faz com que haja uma grande biodiversidade. Então toda essa área aqui, ó, Indonésia, por exemplo, ela vai ter no seu território a maior parte a formação de florestas equatoriais. O que diferencia uma floresta equatorial de uma tropical? Normalmente a floresta tropical ela tem uma estação da seca um pouco mais prolongada. Então a equatorial ela não vai ter muito bem definida a estação da seca. Vai ter uma variação sim de chuva, porém não será tão grande quanto a tropical. Olha aqui, ó, e aí a gente tem as formações de deserto. Então essas áreas aqui, ó, Península Arábica, o Irã,
uma parte da China, da Mongólia, a gente vai ter a formação de desertos e na região central a formação de estepes. Chama atenção aqui nesse mapa essas áreas aqui, ó, em rosinha, estão vendo? Essas áreas em rosinha são as áreas em que houve cultivo, ou seja, são áreas que foram devastadas, né? Foram áreas que foram destruídas para fazer plantação, para uso econômico dos seres humanos. Lembrando que essas áreas aqui, ó, são as áreas mais populosas do mundo. Por exemplo, aqui a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, a China também tem mais de 1 bilhão de habitantes, e aí para alimentar todo esse povo, tiveram que desmatar e tiveram que utilizar essa área para agricultura. Todas as áreas, essas áreas mapeadas ali, elas são intensamente utilizadas. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, é uma imagem do cultivo de arroz no Vietnã, imagem de 2016. Lá na paisagem deles é comum eles ocuparem até mesmo os morros, as montanhas. Estão vendo? Eles fazem curvas de níveis e essas curvas de nível aqui, ó, elas servem para barrar a erosão e aumentar a produtividade. Então o cara tem uma montanha, ele vai construindo terraços, esses terraços todos nivelados, e a partir desse nivelamento eles conseguem ter uma grande produção de arroz, né? A China é um dos maiores produtores de cereais do mundo, porque ela tem uma superpopulação e ela precisa de comida para alimentar todas essas pessoas. Se eles não fizessem essas curvas de nível, aqui, ó, ocorreria uma maior erosão da terra nesses lugares. Por exemplo, aqui quando a água da chuva cai, nesse nível aqui, ela cai para esse outro aqui, ela quebra a energia. Ela cai para esse outro, quebra a energia. Ela cai para esse outro, ela quebra a energia. Se ele fizesse um negócio reto, sem esse terraceamento, a água cairia aqui, cada vez mais ganharia velocidade e essa área provavelmente seria erodida e hoje eles já não teriam mais solo para cultivar. Então é uma área extremamente modificada pelo homem. O homem arrancou a vegetação, o homem substituiu até mesmo a forma de relevo para, de certo modo, proteger contra a erosão. E por fim, vamos ver o clima da Oceania. A Oceania ela também é um continente que ele se estende desde áreas próximas aqui à linha do Equador até as áreas subtropicais, né? Mais ao sul. Aqui estão vendo o Trópico do Capricórnio? Essas áreas aqui mais ao sul são áreas subtropicais. Então a gente vai ter uma grande variedade de climas também na Oceania. Por exemplo, nas áreas aqui próximas do Equador, a gente vai ter o clima tropical úmido. Estão vendo aqui, ó, áreas onde chove muito, tem muita disponibilidade de água e energia. O norte da Austrália ele é assim. À medida que você vai vindo para o sul, aqui, ó, nessa região australiana, você vai ter o tropical seco, que ele tem um clima tropical, porém com uma estação da seca muito prolongado. E nessa outra região aqui, ó, no litoral australiano aqui, um pouquinho abaixo do trópico, né, do Trópico de Capricórnio até Melbourne, a gente vai ter a formação de clima temperado. Tem dois tipos de temperado. Essa região aqui chove muito, por isso é chamada de temperado úmido. E essa outra região aqui próxima de Melbourne, ela é o temperado tradicional, com um pouco menos de chuva, né? Com as 4 estações bem definidas, só que menos chuvoso. E olha aqui, ó, na região central da Austrália, a gente vai ter a formação de clima desértico. Estão vendo? Toda essa região central da Austrália, a gente vai ter a formação de um clima muito seco. Estão vendo que os riozinhos aqui eles aparecem todos pontilhados? Porque eles são rios intermitentes, ou seja, uma parte do ano eles secam. Eles não correm o ano inteiro, porque eles não têm um bom abastecimento de água. Clima desértico quer dizer que tem pouca água. E aí tem a Nova Zelândia, estão vendo essas ilhas aqui? Ó, ela compõe a Nova Zelândia. A Nova Zelândia ela tem por característica o predomínio do clima temperado. Então tem um temperado que é um pouco mais chuvoso e tem o temperado tradicional que tem a chuva bem distribuída nas 4 estações. Esses são os tipos climáticos da Oceania, que também está associado com certo tipo de vegetação. O clima equatorial, né, ou seja, a tropical equatorial, ele vai gerar uma floresta super densa, uma floresta com uma biodiversidade gigante, que é chamada de floresta tropical e subtropical. Essas áreas aqui, ó, vai ter muita biodiversidade.
E aí a gente tem também as florestas temperadas. Lá no clima temperado ele gera a floresta temperada, que também tem uma boa biodiversidade. E aí temos as formações de pradarias, essas áreas aqui, as vegetações de altitude, nessas pequenas faixas aqui, que a altitude chega a pouco mais de 2.000 metros em relação ao nível do mar. A vegetação mediterrânea, que é parecida com aquela vegetação da Europa lá, com pequenos arbustos, algumas gramíneas, e a vegetação de deserto. Essa área central aqui da Austrália, ela é muito seca, então a gente vai ter uma formação desértica. Por hoje é isso, pessoal. Vocês viram algumas características do clima e vegetação da Europa e até a próxima.